Olá, turma! A proposta deste tutorial é apresentar uma aula sobre geometria espacial, utilizando o GeoGebra 5.0, que permite trabalhar com 3 dimensões. Este trabalho foi produzido para a disciplina de Práticas de Ensino da Matemática 2, do curso de Licenciatura em Matemática, ofertado pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Eunápolis. Os produtores deste vídeo foram Alexandre Jardim, Eduardo Martim, Marcos Ferreira e Messias Júnior, sob a orientação do professor mestre José Alves Oliveira Neto. Neste tutorial, vamos descrever o que é o GeoGebra e por que utilizá-lo. Em seguida, iremos apresentar as ferramentas do GeoGebra 5.0, primeiramente em 2 dimensões, e depois com a maior ênfase em 3 dimensões. Num outro momento, vamos definir o que é um poliedro e descrever sobre prismas e pirâmides, bem como suas propriedades. Por fim, utilizaremos o GeoGebra 3D para construir poliedros e verificar as suas propriedades. Mas, o que é o GeoGebra? O GeoGebra é um software matemático gratuito que reúne geometria, álgebra e cálculo. Essa multiplataforma permite a todos experimentar as percepções extraordinárias que a matemática permite. Ele foi desenvolvido por Marcus Hohenwalder, da Universidade de Salzburg, para educação matemática nas escolas. A versão 5.0 do programa permite trabalhar com a geometria em 3 dimensões. Mas, por que usar o GeoGebra? Ele torna a matemática tangível, já que o GeoGebra cria uma conexão entre a geometria e a álgebra de um modo inovador e visual. Os estudantes podem finalmente ver, tocar e experimentar a matemática. Ele torna a matemática dinâmica, interativa e divertida. O GeoGebra oferece aos estudantes uma maneira nova e excitante de se aprender matemática que vai além do quadro e giz. Ele torna a matemática acessível e disponível. O GeoGebra permite que os estudantes se conectem com a matemática a qualquer hora e em qualquer lugar, na escola, em casa, onde quer que esteja. Ele torna a matemática mais fácil de se aprender. O GeoGebra cria as interações em que os alunos precisam para absorver os conceitos matemáticos. Bem, agora iremos conhecer o GeoGebra 5.0 e suas ferramentas. Vejamos agora a janela principal do GeoGebra. Esta é a aparência geral do software para se trabalhar em 2 dimensões. Vamos conhecer cada uma de suas partes. Primeiramente, temos a barra de menus e ferramentas, que localiza-se na parte superior do programa. Também temos a janela algébrica, situada no lado esquerdo da tela. Nela podemos observar a descrição dos objetos criados. Em seguida, temos a janela de visualização, onde podemos verificar os objetos e gráficos que iremos criar. Por fim, temos o campo de entrada, situado no canto inferior. Nela podemos definir os objetos, funções, bem como outros comandos do GeoGebra. Agora, iremos apresentar, de maneira geral, as ferramentas do programa. A janela de visualização em 2D disponibiliza 12 ferramentas, que ficam localizadas na parte superior da tela, logo abaixo dos menus. Para saber o que cada ferramenta faz, basta deixarmos o cursor do mouse sobre o ícone da ferramenta. Quando clicamos no pequeno triângulo, uma lista de ferramentas aparecerá. Agora, vamos criar alguns pontos. Para isso, basta ativar a ferramenta Ponto e depois clicar na janela de visualização. Agora, vamos construir retas. Primeiro, selecionamos a ferramenta Reta.
Para criar uma reta, é preciso especificar 2 pontos por onde ela passa. Se observarmos, na janela de álgebra irão aparecer todos os pontos e suas respectivas coordenadas, e também as retas e suas respectivas equações. Vamos conhecer a janela de visualização 3D e suas ferramentas. Para abrir a janela 3D, podemos fazer de 2 maneiras. A primeira, clicamos na seta localizada no lado direito do software e selecionamos o item Janela 3D. Podemos também dividir a tela em 2 e 3 dimensões. Para isso, clicamos no menu Exibir, Janela de visualização 3D. Para aumentar ou diminuir o tamanho da janela 3D, clicamos sobre a linha que divide a tela e arrastamos para o lado desejado. Algumas ferramentas da janela 3D são similares às da janela 2D. São as primeiras ferramentas. Com a ferramenta Interseção entre duas superfícies, podemos, como o próprio nome já sugere, determinar a interseção entre superfícies, como, por exemplo, entre um plano e um cone. A ferramenta Plano é utilizada para construir planos por 3 pontos, planos perpendiculares ou planos paralelos. Com a próxima ferramenta, podemos construir poliedros como pirâmides, prismas e cubos, e corpos redondos como cones e cilindros. E além disso, podemos fazer a planificação de cada um dos poliedros e corpos redondos. A próxima ferramenta é utilizada para construir esferas. A última ferramenta permite você mover e girar a janela de visualização. Sabemos que 3 pontos não colineares determinam um único plano, ou seja, 3 pontos que não estão sobre a mesma reta irão determinar um plano. Vamos utilizar o GeoGebra para construir um plano por 3 pontos. Primeiro, selecionamos a ferramenta Ponto e construímos 3 pontos não colineares. Depois, selecionamos a ferramenta Plano por 3 pontos e clicamos sobre os pontos construídos. Observemos que o plano construído contém os pontos A, B e C. Neste momento, iremos estudar a definição de poliedro. Em seguida, vamos caracterizar pirâmides e prismas e algumas de suas propriedades. Definição: poliedro é um sólido geométrico cuja superfície é formada por polígonos que são suas faces. Faces são os polígonos que limitam o poliedro. Arestas são segmentos de retas que limitam suas faces. Vértices são os pontos de interseção de 3 ou mais arestas. Exemplos de poliedros. No primeiro caso, temos uma pirâmide e no segundo caso, um prisma, que estudaremos mais à frente. Poliedros regulares. Um poliedro é dito regular se todas as suas faces são polígonos regulares e iguais. Alguns exemplos de poliedros regulares são o tetaedro, que possui 4 faces formadas por triângulos equiláteros, o cubo, que possui 6 faces formadas por quadrados,
O octaedro, que possui 8 faces formadas por triângulos equiláteros. O dodecaedro, que possui 12 faces formadas por pentágonos. E o icosaedro possui 20 faces formadas por triângulos equiláteros. Pirâmides e prismas. Prismas. Prisma é um sólido geométrico delimitado por faces planas, no qual as bases se situam em planos paralelos. O prisma é dito reto se as arestas laterais possuem mesma medida e são perpendiculares ao plano da base, e se as faces laterais são retangulares. Um prisma é dito oblíquo se as arestas laterais possuem mesma medida e são oblíquas ao plano da base, e se as faces laterais não são retangulares. Exemplos de prisma. No primeiro caso, temos um prisma hexagonal reto. E no segundo caso, temos um prisma pentagonal oblíquo. Propriedades de um prisma. Num prisma regular, as faces laterais são retângulos. A altura de um prisma é a distância entre suas bases. A área lateral de um prisma é dada pela fórmula AL igual a N vezes A, onde N é o número de faces laterais e A é a área de uma dessas faces. O volume do prisma é dado pela fórmula V igual a AB vezes H, onde AB é a área da base e H é a altura do prisma. Uma pirâmide é um poliedro em que uma das faces é um polígono qualquer, a quem chamamos de base. As outras faces são triângulos que têm um vértice comum, chamado vértice da pirâmide. Uma pirâmide é dita reta se a projeção ortogonal do vértice da pirâmide coincidir com o centro da base. Quando a projeção do vértice não coincide com o centro do polígono da base, diz-se que a pirâmide é oblíqua. Vejamos os exemplos. No primeiro caso, temos uma pirâmide reta, onde a projeção do vértice coincide com o centro do polígono da base. E temos, no segundo caso, uma pirâmide oblíqua de base qualquer, onde a projeção do vértice não coincide com o centro da base. Propriedades de uma pirâmide. Numa pirâmide reta, as faces laterais são triângulos isósceles. A altura do tetaedro regular é dada pela expressão H igual a A raiz de 6 sobre 3. A área lateral de uma pirâmide de base regular é dada pela fórmula AL igual a N vezes A, onde N é o número de faces laterais e A é a área de uma dessas faces. O volume da pirâmide é dado pela fórmula V igual a AB vezes H dividido por 3, onde AB é a área da base e H a altura da pirâmide. A partir desse momento, vamos explorar as propriedades de pirâmides e prismas, utilizando o GeoGebra 2D e 3D simultaneamente. Vamos agora mudar a área de trabalho para a nossa próxima construção. Primeiro, clicamos com o botão direito do mouse sobre a janela 3D e selecionamos Janela de Visualização. Para desabilitar ambas as opções, cliquem. Agora, clicamos normalmente com o botão direito do mouse sobre a janela 2D e selecionamos Malha. Vamos calcular a área total de um prisma oblíquo de base quadrada. Primeiro, construímos pontos do vértice da base do prisma, utilizando o campo de entrada. Estes pontos são 0, 0, 0, 3, 3 e 3 e 3 e 0. Selecionaremos a ferramenta Prismas e clicamos sobre os vértices da base e sobre um ponto fora dela para determinar o prisma. A janela algébrica fornece o valor das faces laterais. Nela, podemos observar que as áreas das faces paralelas são iguais. Portanto, a área total é igual a 2 vezes a área das faces perpendiculares. Para obter a área do prisma,
Vamos utilizar o campo de entrada. Para isso, vamos atribuir valores às faces, com A1, A2 e A3, respectivamente. Assim, a área total é igual a 2 vezes A1 mais A2 mais A3. Logo, a área total é 72 unidades de área. Iremos estudar as propriedades de pirâmides utilizando o GeoGebra. Começaremos construindo um tetaedro regular. Para isso, selecionaremos a ferramenta Tetaedro Regular. Clicaremos em 2 pontos da janela 3D. Vamos ocultar os eixos e o plano da janela de visualização 3D. Podemos observar que este poliedro possui 4 faces laterais. Vamos ocultar estas faces, clicando sobre os pontos da janela algébrica. Notemos que o tetaedro possui 4 vértices, que são os pontos azuis, e 6 arestas, que são os segmentos marrons. Vamos novamente mostrar as faces laterais do tetaedro. Utilizando a ferramenta distância, comprimento ou perímetro, podemos calcular as medidas de cada uma das arestas do poliedro e verificar que são iguais. Vamos calcular algebricamente a altura e o volume do tetaedro regular. Em seguida, faremos o mesmo processo, porém utilizando o GeoGebra, e compararemos os resultados. Altura do tetaedro. Sabemos que a altura de um tetaedro é dada pela expressão h igual a raiz de 6 sobre 3, onde a é a medida da aresta. Calculando a altura do tetaedro construído, temos que a altura vai ser 2,83, que foi a medida que nós encontramos no GeoGebra, raiz de 6 sobre 3. Fazendo todos os cálculos, a gente vai ter que a altura vai ser 2,31 unidades de comprimento. Calculando o volume do tetaedro. O volume de um tetaedro é dado pela expressão V igual a ao cubo raiz de 2 sobre 12. Calculando o volume do tetaedro construído, temos que V vai ser igual a 2,83 elevado ao cubo vezes a raiz de 2 sobre 12. E fazendo os cálculos, dá exatamente 2,67 unidades de volume. Para determinar a altura do tetaedro,
vamos encontrar o baricentro do triângulo que faz a base. Para isso, utilizaremos a ferramenta ponto médio ou centro, para determinar o ponto médio de cada um dos lados da base. Agora, traçaremos retas perpendiculares aos lados da base, passando pelos pontos criados. Utilizando a ferramenta interseção de dois objetos, clicamos na interseção das retas para criar o ponto H. Agora, ocultaremos as retas usadas nessa construção. Então, construiremos um segmento que liga o ponto D ao ponto H. Para sabermos a altura da pirâmide, basta selecionarmos a ferramenta Distância, Comprimento ou Perímetro e clicar sobre os pontos D e H. Por fim, para obtermos o volume do tetaedro, basta selecionarmos a ferramenta Volume e clicarmos sobre o tetaedro. Comparando os resultados, podemos concluir que os resultados obtidos foram equivalentes. Para finalizar, vamos verificar, utilizando o GeoGebra, que toda pirâmide que possui a mesma base e altura de um prisma tem o volume igual a 1/3 do volume deste prisma. Para isso, construiremos um cubo, que é um prisma regular, com arestas medindo 3 centímetros. Calculemos o volume do cubo. Logo, temos um cubo com volume igual a 27 centímetros cúbicos. Agora, ocultemos os eixos e, utilizando a ferramenta ponto, determinemos um ponto I sobre a face superior do cubo. Então, vamos ocultar as faces deste cubo na janela algébrica. Neste momento, construiremos uma pirâmide de base ABCD, utilizando o vértice I. Para mudar a cor da pirâmide, iremos na janela de álgebra, selecionamos a opção triângulo, clicamos com o botão do mouse, propriedades e escolhemos a cor desejada. Agora, iremos novamente visualizar as faces do cubo. E por fim, calcularemos o volume da pirâmide. O volume da pirâmide é igual a 9 centímetros cúbicos. De fato, se observarmos, o volume dessa pirâmide equivale a 1/3 do volume do cubo. Se movimentarmos o ponto I, podemos verificar que essa propriedade é válida para toda pirâmide que possui a mesma base e a mesma altura do respectivo prisma. E assim, terminamos o nosso tutorial sobre o GeoGebra 5.0.